Graça e paz, igreja. Domingo, vamos dizer assim, domingo de carnaval, e nós estamos no melhor lugar onde poderíamos estar, na casa do nosso Pai. Quem esteve aqui na vigília sabe o quanto e quão bom foi, né? Presença de Deus tremenda, uma sensação de saber que Deus estava presente. Foi uma experiência muito diferente do que eu já tive. Tenho aí alguns anos de cristão, vamos dizer assim, uns 15, 16 anos, e muito diferente tudo aquilo que eu vivi. E nesse dia o Senhor então colocou no meu coração algo para falar para a igreja, que é referente hoje à abertura então do culto, né? E o Senhor colocou algo no meu coração. Está lá em Apocalipse, capítulo número 2, começamos pelo versículo número 2. Para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia. E essa palavra, ela nasce, Deus vai me recordando, né? Mais ou menos umas 4 semanas atrás, eu fui numa apresentação da minha sobrinha, da minha sobrinha, né? Por parte do irmão da minha esposa, né? Teve uma filha. Então nós fomos na apresentação dela numa outra congregação aqui da cidade. E lá, uma congregação grande, deve ter em torno de 180, 200 membros, né? E eu estava lá no cantinho, falei para minha esposa falei, amor, vamos lá sentar no cantinho, lá na última fileira, lá no cantinho lá, e tranquilo. Dela, não, então beleza, na última fileira, na última cadeira. E aí o pastor lá pregando, aí ele pega e fala, vai apresentar, né, os nomes, e eu, quem que é Davi? Aí eu levantei a mão, Davi, seja bem-vindo. Ele olha e fala assim, Davi, Deus manda te falar a seguinte frase, Deus manda te falar para você voltar ao trabalho, volte a fazer aquilo, porque o Senhor vai te recompensar e tal. E aí e volte ao trabalho e tal. Aí ele falou, e você também, falou pra Cauana, você também e tal. Aí eu olhei pra Cauana, exatamente. Aí eu chego aqui, a pastora fala a mesma coisa. Falou, olha, cadê o músico? Cadê? Eu falo, senhora, é verdade. E aí aqui na sexta-feira, Deus vai e me traz essa palavra que diz o seguinte. Apocalipse 2, começamos pelo versículo 2. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examina-os as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Então, igreja, o que o Senhor traz para nós, para a minha vida primeiramente e para a sua vida? Eu quero que a igreja fique de pé. E agora eu quero que vocês reflitam. Pense. Feche os olhos e agora traga a memória. Começa a lembrar. Igreja, começa a lembrar como era lá no início. Como era aquele amor que você sentia. Começa a lembrar os dias que você acordava e o primeiro pensamento era Cristo.
Comece a lembrar a alegria que você tinha em dizer que ia para a igreja. Eu quero que você lembre lá atrás. No meu caso, eu me lembro de acordar de madrugada, às 3, 4 horas da manhã, com felicidade para dizer que eu ia na casa do Senhor. Campanhas de segunda a segunda. Lembro também do meu pai vindo conversar comigo, me repreendendo porque eu estava lendo muita Bíblia. Ele falava que eu não podia ler muita Bíblia. Esses são as minhas memórias, mas eu quero que você comece a lembrar agora as suas memórias. Comece a trazer. E agora que você trouxe, agora que você está sentindo isso, trazendo à memória aquele sentimento de saber que Deus está ali, que Deus estava ali, conversava com você, você via o poder de Deus agindo. Traz a memória, traz tudo isso à memória. Agora eu quero que você se lembre o que aconteceu de errado. A palavra fala que lembraste aonde caíste, para nós trazer a memória aonde nós caímos. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Foi doença? Foi pessoas que magoaram? O que aconteceu? Eu não sei. O Senhor sabe. E agora a palavra fala para um terceiro passo, para nós se arrependermos. Então nessa noite começamos a orar, sabendo agora o sentimento que o nosso coração era com o nosso Pai, trazendo a memória onde nós caímos. E agora o terceiro passo, se arrepender. Se arrepender. Soberano Deus, Pai querido, Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, Deus, crendo, Pai, e sabendo, Senhor, que o Senhor é Deus, e sabendo que o Senhor está aqui, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente, Senhor. Pai, perdoa-nos, Pai. Senhor, nos perdoe, Senhor, por acreditar em pessoas, Pai, e não em Ti primeiramente, Senhor. Por depositar, Senhor, a nossa fé, Pai, em pessoas, Pai. Nos perdoa, Senhor, por esperar dos outros, Pai, aquilo que somente o Senhor pode nos dar, Pai. Pai, nos perdoa, Senhor, pela incredulidade, Senhor, de não acreditar que o Senhor pode, Deus. Nos perdoa, Deus, de colocarmos o Senhor à prova, de colocar o Senhor à prova, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes murmuramos, Pai. Pai querido, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, por fazer, Senhor, o mal, Senhor, ao nosso irmão, Pai. Pai, nos perdoa, Pai, por aquilo que ouvimos, aquilo que falamos, Pai, e aquilo que vemos que não agradam a Ti, Deus. Nos perdoa, Senhor. E, Senhor, nós queremos trazer à memória isso, Senhor, e nos arrepender, Senhor. Nos arrepender, Senhor, daquilo que fizemos, Pai. Pai, e se por um acaso, Senhor, alguém nessa noite aqui, Pai, ou eu, Senhor, nós não sabemos, Pai, o que é que aconteceu, o que aconteceu, Pai, que o Espírito Santo de Deus possa trazer agora a memória, possa trazer agora a revelação, Pai, para aquela pedra, Pai, aonde nós caímos, Pai, que possa trazer agora, em nome de Jesus, Senhor. E nós, Senhor, trazendo a memória, Pai, possamos, Senhor, nos arrepender, Deus. Pai, é o que eu te peço nessa noite, Senhor, sabendo, Pai, que Tu és Deus, Pai, sabendo, Senhor, que Tu nos ouviu, Pai, sabendo, Pai, que nós, Pai, voltaremos, Senhor, ao nosso primeiro amor, Deus, sabendo, Deus, que aquele fogo, Pai, que ardia, Senhor, lá no começo, vai voltar a arder, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai voltar a arder, Pai. Pai, as profecias, Senhor, as visões, Pai,
que aconteciam no começo, Pai, vai voltar a acontecer em nome de Jesus, porque é dom, Pai. Nós cremos, Pai, é presente do Senhor, Pai, e o Senhor não dá e toma o presente, Senhor, é dom, Senhor. Então, Pai, nós acreditamos, Senhor, que dons serão desenterrados, Pai. Nós profetizamos, dons serão desenterrados, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Pai, pessoas aqui, Senhor, profetizarão, Pai. Pessoas aqui curarão, Senhor, através, Senhor, do seu poder, Pai. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai, que aqui, Senhor, sim, Deus, é verdade, Senhor, formarão líderes, Pai. Senhor, sim, Deus, nós cremos, Pai. Maravilhas serão, Senhor, efetuadas neste lugar, Pai. Nós cremos nisso, Pai. Nós possamos ver pelo olho da fé, Pai. Senhor, nós cremos, Senhor. Cremos, Deus, que o Senhor, Senhor, fará maravilhas com o seu povo, Deus. Sim, Deus. O Senhor acrescentará, Deus. Não se preocupamos, que o Senhor acrescentará quem há de vir. Senhor, nós cremos nisso, Pai. Pai, cremos, Senhor, que o Senhor fará presente, Senhor, estará conosco, Senhor, até o fim dos dias, Pai. Senhor, então quero te agradecer, Deus, te agradecer, Senhor, porque o Senhor é Deus, te agradecer, Senhor, pelos milagres, te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem feito, e muitas vezes nós não vemos, te agradecer, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem separado o joio do trigo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a sua palavra fala, Senhor, deixa que o trigo cresça junto com o joio, ou o inverso, o joio cresça junto com o trigo, porque quando crescer e vier a colheita, separarão o joio do trigo, o trigo será separado e o joio será lançado ao fogo, Pai. Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor, Pai, possa dar discernimento, Senhor, para os líderes, Pai. Discernimento, Senhor, para a tua igreja, Pai, para nós identificarmos, Pai, o joio do trigo. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continue falando conosco nessa noite, Senhor, através da sua palavra, Deus. Usa, Senhor, o pregador dessa noite, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa continuar se fazendo presente. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à palavra de Deus, então, em nome do Senhor. Amém. Pai. Louvado seja teu nome, Yeshua HaMashiach. De Kiriandará, Pai. Abre os olhos espirituais. Abre a mente, abre o coração. Queremos entender o que o Senhor tem para nós, o seu povo, meu Deus. Queremos aprender a tua palavra, meu Deus. Queremos descobrir as verdades espirituais e sermos abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Se você está aqui hoje, é porque você deseja prestar culto a Deus, você quer ser abençoado, você quer ter uma vida melhor. Você podia estar lá nos blocos, né? Antigamente tinha aqui os blocos, agarra o meu, quem já foi? Fala, Deus. Tinha os blocos lá, né? Quantas festas, quantas coisas, né? Do carnaval, a gente achando que era alegria, que era festa. Mas aquilo são laços da nossa vida, que no mundo espiritual são coisas que vai nos amarrando, vai deixando a gente assim, sabe, tudo amarrado, e você não consegue prosseguir, não consegue ser feliz no amor, nas finanças. E você começou a vir numa igreja, começou a buscar Jesus, e de repente você não entende que toda semana tem uma pancada. É luta, 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 batalha. Meu Deus do céu, quanto mais eu oro, mais essa assombração aparece. Meu Deus do céu, pastor, olha que luta que estou tendo na minha família, na minha casa, eu não entendo. Eu oro, eu canto louvor, busco, mas é só, meu Deus do céu, estou até com medo de chegar segunda-feira. Segunda-feira, olha, cada dia é uma notícia, é no Zap, é uma coisa que aconteceu, é um prejuízo que eu tomo. Eu falei, meu Deus, por que essas coisas acontecem? Alguém sabe por quê? Quem aqui quer saber o porquê? Quer saber o porquê? Eu vou contar para vocês o porquê essas coisas acontecem. E depois que vocês descobrirem esse segredo aqui,
Nunca mais a vida de vocês serão as mesmas. Em nome de Jesus. Porque você vai descobrir como funciona o mundo espiritual. Vamos abrir o livro de Jó, capítulo 1. Jó foi o primeiro livro escrito por Moisés. E lá conta como funciona o sistema real, o sistema universal, o sistema da eternidade. Como funcionam as coisas lá em cima que refletem na nossa vida aqui embaixo. Aí você vai entender por que aquela tragédia aconteceu comigo. Por que eu perdi aquele emprego. Por que chegou aquela doença na minha vida. Por que aconteceu tal coisa na minha infância. Por que a gente acha que é culpa de Deus e Deus não tem nada a ver com isso. Você vai descobrir a verdade aqui. Vamos lá, Jó capítulo 1. Versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, seu nome era Jó. Ele, Jó, era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Amém? Então Jó era um homem comum, justo, honesto, amava a Deus, ia para a igreja, cantava os louvor, dizimava, ofertava, tudo certo aí. Era um homem bom. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Quem aí tem 10 filhos? Levanta a mão. Está chegando lá, vamos lá. Ele possuía 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas. Hoje uma ovelha aqui custa em torno de R$1.500. Multiplica por 7.000. Tinha uma graninha. 3.000 camelos. 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Ele era tipo o Elon Musk do Oriente ali. O cara tinha dinheiro. Os seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Domingo de festa, celebração. Vamos na casa de quem hoje? No Zap. Vamos na casa de fulano. Vamos preparar, levar uma carne. Eu vou levar o pão. Então era festa. Convidavam ali as suas irmãs. 5. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e dizia que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia o quê? Holocaustos. Fala para o teu irmão aí, holocaustos. Isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um dos seus filhos. Pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Então o que acontecia? Tinha as festas lá, dos filhos de Jó, e de repente chegou um tempo que acabou as festas, os banquetes, aí Jó chamava os filhos de canto: vem cá, vamos agora orar que se pode ter pecado contra Deus, uma brincadeira lá. Então Jó de madrugada, ele via, buscava Deus, fazia seus ritos, né? Ele sacrificava a Deus, holocaustos, sacrifícios a Deus, que hoje são os dízimos, as ofertas para Deus. E Jó, ele fazia por cada um dos seus filhos, porque ele tinha medo de que os seus filhos viessem a pecar contra Deus. E Jó fazia isso continuamente, aqui na terra. Enquanto isso, lá no céu, na região, não é o céu, o espaço sideral, o céu é uma região espiritual, onde de tempo em tempo está tendo reuniões, e essas reuniões aconteceram. Versículo 6, certo dia, os Ben-Elohim, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahweh, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahweh questionou a Satanás: de onde vens? Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e vir pelo caminho do mundo. Indagou-lhe então Yahweh: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano, íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás, o acusador, contestou a Yahweh, Deus, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui?
Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahweh declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estendes a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahweh. Ou seja, neste momento, Deus falando com Satanás: você está vindo de toda a terra aí? Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, honesto, temente a Deus, se desvia do mal. Ó. Aí Satanás, aqui Satanás não quer dizer o nome dele. Satã quer dizer o acusador, o promotor, aquele que te acusa de coisas erradas. Ele fala assim: será que Deus, será que ele não está fazendo isso, Deus, porque ele, por segundas intenções, o Senhor Deus colocou uma cerca de proteção? Quem aqui já tomou choque em uma cerca elétrica? Já é ruim, né? Quando você busca a Deus, oferece sacrifícios a Deus, no mundo espiritual é colocado para você uma cobertura, uma cerca de proteção, onde o diabo não te toca, o mal não te atinge, mas pode ser que essa cerca pode ser desligada. E a gente vai ver por quê. Então Jó tinha uma cerca de proteção nos seus bens, não tinha prejuízo, nos seus filhos e na vida dele. Então toda vez que o diabo ia tentar algo contra ele, não podia, tinha uma cerca protegendo ele. Aí Jó, o diabo ele falou com Deus: olha, será que ele não tem segundas intenções? Deus falou assim: eu te dou a autorização para você tocar tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Então o acusador saiu da presença do Senhor e começou a agir na vida de Jó. E o que aconteceu aqui? Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, aleluia, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que os teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram os teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para contar-lhe o que aconteceu. Então chegou os sabeus e mataram os bois deles. Enquanto o mensageiro ainda estava falando com Jó, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu e incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar do que aconteceu. Enquanto ele ainda estava explicando o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeiros dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto este acabava de dar a sua informação, chegou o outro com a seguinte notícia: teus filhos e as tuas filhas estavam comendo, bebendo vinho na casa do seu primogênito, filho mais velho, e de repente veio um vento forte do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles morreram. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Yahweh deu, Yahweh o tomou, louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Então, aconteceu tanta tragédia num dia: perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Ali estava assim, é só notícia ruim. Ele achando que era algo de Deus. Fogo de Deus caiu do céu. E quando chegou na parte ali de que ele perdeu os filhos, ele rasgou suas vestes, rapou sua cabeça. Ele falou: nu vim da minha mãe, nu partirei, nu vim da terra, nu partirei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem aqui quer perder os seus bens, quer perder os seus filhos? Ninguém aqui quer. Mas o diabo, ele conseguiu uma autorização. Para você ter uma noção, a palavra Jó no original, que significa odiado. E para o diabo, quando você vem para Jesus, você é uma pessoa odiada, ele não gosta de você. E o diabo quer sempre achar alguma coisa
uma legalidade para que ele tenha uma autorização legal contra a tua vida. E a palavra fala que Jó, ele era um homem íntegro, uma pessoa calma, íntegro, moralmente inocente para os olhos de Deus. E também era uma pessoa reta, quer dizer o quê? Uma pessoa honesta, correto, direito, agradável, temente a Deus e se desviava do mal. Então, se vocês olharem a história, Jó ele era um homem muito rico, próspero, e ele tinha uma cerca de proteção ao redor dele, dos bens deles e dos filhos dele. Como é que ele mantinha essa cerca? Por meio do sacrifício, porque ele fazia isso para Deus, né? Eu vou fazer isso porque eu não quero que nada de mal aconteça. Então o que aconteceu? Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, outra reunião, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toque-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença de Deus e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Puxa, pastor, se Jó era um exemplo, o homem íntegro, o homem reto, o homem temente a Deus, que se desviava do mal, como é que o diabo consegue essa autorização? E por que que Deus dá essa autorização para Jó? Quem quer saber? Quantas autorizações o diabo conseguiu contra a tua vida? Quantas legalidades? Você viu a história que eu ministrei aqui, está no YouTube, Metaverso Espiritual, que o diabo, Lúcifer, ele era um ser perfeito, modelo de perfeição, ele era irrepreensível, ele sabe que é ser perfeito. E se alguém que é perfeito olhar uma falha em você, ele chega diante do juiz de toda a terra: olha, eu tenho visto fulano, ele tem uma legalidade, eu quero agir na vida dele. E o juiz de toda a terra, ele vê ali se é verdade aquilo e dá autorização para que o diabo faça tal coisa. Então, qual que foi a legalidade que o diabo tinha, que Jó tinha, e que o diabo conseguiu uma autorização? Está lá em Jó capítulo 3, versículo 25. Quem pode ler para nós? Jó 3, 25. Pode ler. Jó tinha medo. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Servindo a Deus, sacrificando a Deus, trazendo dízimo e oferta para Deus, ele tinha medo. 3 esferas de medo que Jó tinha. Se ele servia ao Deus Todo-Poderoso, então por que ele tinha medo? Um dos medos que ele tinha, ele falou: o que eu tinha medo me veio, aconteceu. O que eu receava me aconteceu. Então ele tinha uma prática religiosa, achando que tudo ia dar certo, mas ele tinha medo. E que medo que Jó tinha? Medo de perder os seus bens. Quem aqui tem medo de perder o emprego? Medo de ficar sem emprego, sem dinheiro, medo de ficar devendo. Aqui, graças a Deus, ninguém tem medo aqui de ficar devendo, né? Ou pegar dinheiro emprestado com o banco, o agiota não devolve. Pega dinheiro escondido do marido, da mulher, da mãe, do pai, dá calote. Medo de perder o seu dinheiro, medo de perder os seus bens. É um medo, é uma legalidade. E o diabo consegue uma autorização legal. Assim, olha, Deus, ele tem medo de perder o emprego, medo de perder as coisas que ele tem,
De ficar, e agora? É uma legalidade. Outro medo também que Jó tinha, medo de perder seus filhos. Morte de alguém da família, pai, mãe, filhos. Quando o filho fica doente, aquele medo, será que vai morrer? Será que vai melhorar? Meu Deus do céu, por que meu filho não melhora? Por que não melhora? É um medo. E isso também é uma legalidade. Ou terceiro, como aconteceu com Jó. Jó perdeu a sua saúde. Jó tinha o medo de ficar doente. Se eu ficar doente, como é que eu vou sustentar minha família? Medo de ser um incapaz, um estorvo para a família, medo de morrer. Se eu ficar doente, como é que as coisas vão andar aqui na empresa? Se eu ficar doente, como é que vai andar minha família? Então, 3 esferas de medo que Jó tinha, e que aquilo é uma autorização, onde o diabo ele poderia, olha, eles têm medo, ó Deus poderoso. Ele tem medo, e Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Deus queria mostrar algo para Jó. Agora, você sabia que na palavra de Deus, quantas vezes existe a frase não temas? A frase não temas, aqui na Bíblia, tem exatamente 366. O que quer dizer esse número? Que durante o ano inteiro Deus fala para você, não tenha medo, não tenha medo. Ah, dia 29 de fevereiro, não tenha medo. Não temas, Deus fala. Não tenha medo. Está escrito 366 vezes na Bíblia, tá? Um para cada dia do ano, até o bissexto. Em Hebreus 13:5, Deus fala bem assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Diga comigo, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que podem fazer os homens? Amém. Fala para o teu irmão agora aí. Irmão, para de ser covarde. Não tenha medo. Tá? Então o tema dessa noite é que o diabo, o acusador, conseguiu uma autorização contra a tua vida. E aí? Ele conseguiu uma autorização contra a sua vida lá nas reuniões celestiais. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Eu vou ler na versão desse ano que estamos lendo aqui em King James. Olha que interessante que o próprio Yeshua, Jesus disse. Lucas 22, 31. Todo mundo achou aí? Lucas 22, 31 diz bem assim: Simão, Simão, eis que Satanás, o acusador, adversário, já recebeu o quê? Autorização para vos peneirar como trigo. Jesus falando, eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém? Olha Jesus falando para Simão, Pedro, Simão, Satanás já conseguiu uma autorização contra a vida de vocês. Ele tem uma legalidade aí, uma autorização contra a vida de vocês. Mas você, Simão, quando você te converter, fortalece os teus irmãos. Primeiro, o que é uma autorização? Uma autorização é uma determinação pelo qual se autoriza ou se concede algum poder ou licença, direito, poder ou permissão concedida a um indivíduo para que faça algo ou pratique determinado ato jurídico. Uma licença obtida é um registro escrito dessa determinação. Isso é uma autorização. E em direito, há uma autorização dada por um juiz. Se você ouvir a ministração que eu preguei aqui sobre metaverso espiritual, você vai entender que no mundo inteiro, o mundo espiritual, existe Deus, que é o juiz, o santo juiz, existe nós, somos os réus, existe o promotor de acusação, que é Satã, e nós temos quantos advogados? 2 advogados. Quem são eles? Jesus e Espírito Santo. Nós temos 2 advogados. Aleluia. Que bom.
E pode ser que ele consiga alguma autorização, tá? Mas olha que interessante, Jesus ele rogou por Pedro e pelos discípulos. E quando Jesus fala assim, olha, Simão, o diabo ele conseguiu autorização para os peneirar como trigo. A palavra peneirar como trigo não quer dizer que o diabo vai vir aqui agora e pegar eles aqui, ó, e peneirar eles. Não, mas no original ele vai esgotar a fé de Simão ao limite. É aquele dia que a tua fé acontece tanta coisa na tua vida, tanta pancada, que parece, meu Deus do céu, parece que a fé vai sumindo assim, desaparecendo a tua fé. Isso é peneirar. E às vezes o diabo ele consegue dar autorização para que a tua fé venha assim, testada no limite. É uma autorização. Mas pastor, não estou entendendo, pastor. Satanás conseguiu uma autorização contra Pedro e os discípulos. Qual que era a legalidade de Pedro? Jesus já falou qual que era a legalidade de Pedro. Pedro comia com Jesus, não comia com Jesus? Pedro não pregava o evangelho? Evangelizava. Pedro não fazia milagre? Mas Pedro tinha uma legalidade ali. Qual era a legalidade de Pedro? Não era convertido. Pedro não era convertido. Jesus falou para ele, olha, quando você se converter, fortalece seus irmãos. Às vezes você pode vir na igreja, você pode fazer milagres, você pode pregar. Mas se você não for convertido verdadeiramente, é uma legalidade onde o diabo consegue uma autorização contra a tua vida. E Pedro, andando com Jesus, fazendo milagre, né, pregando o evangelho, não era convertido. Não estava posicionado realmente em Jesus. Tanto é que Jesus falou, olha, mas Pedro, eu orei por você, viu? Roguei, eu supliquei por você. Poderia ser bem pior. Você viu que Pedro, quando apertaram ali Jesus para a morte, Pedro foi que negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Agora fala para o teu irmão. Irmão, quando você se converter, vai ser uma bênção. Aleluia. Então, depois, então o diabo ele consegue autorizações para que haja uma tragédia. Quando batem o teu carro, quando você perde o teu emprego, quando some dinheiro da sua vida, o diabo consegue uma autorização para que haja aqui, para que você fique triste, abatido. É isso que ele veio. Fala que ele veio para o quê? Para roubar, matar, destruir, porque ele te odeia, né? Mas depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele recebeu uma autorização especial do Pai. Não preciso abrir. Mateus 28, 18, bem assim, Jesus aproximou-se dos discípulos e assegurou eles, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que quer dizer isso? Jesus falou assim, olha, eu ressuscitei dos mortos, morri pelos pecados da humanidade, agora eu tenho toda a autoridade no céu, na região celestial e na terra. Quer dizer, eu tenho o poder também de tomar decisões judiciais. O exemplo, o diabo conseguiu uma autorização contra a tua vida. Vai acontecer amanhã. Aí o teu advogado, né, o Espírito Santo, ele fala para o outro advogado, Jesus, seguinte, saiu aí uma sentença aí contra a vida de fulano, e vai ter prejuízo. Aí o Senhor Jesus, peraí, deixa eu ver aqui. Não, o meu sangue cobre isso. Pode anular a sentença. Glória a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas tem coisas que, infelizmente, Jesus deixa passar. Por quê? Porque é uma legalidade, uma autorização. Aqui Davi leu no começo, né? A falta do primeiro amor. É uma legalidade na igreja. Em Colossenses 2,14 dizia assim, que havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, você vai acordar amanhã, e durante a semana, pode ser que aconteça alguma notícia, e você vai se lembrar, foi uma autorização. O meu acusador, Satã, conseguiu uma autorização contra a minha vida. Mas será que pode ser anulada essa sentença? Vamos lá ver isso daí. Vamos ver. Vamos abrir Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 8.
Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Como Davi falou, né? É o último livro da Bíblia. Aqui Jesus está falando para uma igreja que fica lá onde deu o terremoto, lá na Turquia, uma região ali, Esmirna, era uma região onde deu terremoto. E aqui Jesus estava alertando a igreja daquela época, há 2000 anos atrás. Apocalipse 2, 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. Jesus falando para a igreja: olha, eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheço as blasfêmias do que se diz de judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. 10. Não temas nada do que estais prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá punição da segunda morte. Amém? Se você viu o terremoto que deu lá agora na cidade da Turquia, a Turquia é um país onde é proibido falar de Jesus. Isso aqui que ele está fazendo aqui é proibido, é morte, enforcamento público. E uma semana antes do terremoto lá, 24 cristãos foram mortos publicamente, expostos lá, morreram. Perseguição. E Jesus falou que, olha, igreja, não fique com medo, porque o diabo conseguiu uma autorização para perseguir vocês durante 10 dias. Fica firme. Se vocês não temerem a morte, eu vou dar para vocês a coroa da vida. E Jesus faz uma promessa ainda: quem vencer, de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. A primeira morte, Jesus não te garante, porque está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Agora, se você tem Jesus, morreu a primeira morte, está com ele na glória, vai voltar com ele um dia, aí vai ter a segunda morte. Qual que é a segunda morte? Ser lançado aonde? No lago de fogo. Jesus promete: olha, aquele que perseverar não vai ter o dano da segunda morte. Da primeira você pode sofrer, mas a segunda não. Então, Jesus avisou aqui uma igreja de que o diabo conseguiu uma autorização para perseguir os cristãos. A gente vai falar muito aqui sobre perseguição em junho, que vai ser o mês da igreja perseguida. Tá, pastor, estou vendo que tem algumas autorizações contra a minha vida. Dá para ser feliz, pastor? Claro que dá para ser feliz. Quem conhece aqui a história de Daniel na cova dos leões? Conhece? Daniel era um homem que ele amava orar a Deus. Quantas vezes ele orava por dia? 3 vezes por dia. Então, nós fizemos aqui a vigília sábado, uma vigília da oração preventiva. Então, antes que aconteçam as autorizações, nós tivemos aqui madrugada orando, sacrificando a Deus, para que quando chegar as autorizações, o documento legal lá do diabo contra nós, não surta efeito. Se você parar para pensar, Daniel orava 3 vezes por dia. Ele era um governante ali da Babilônia, junto com Nabucodonosor, o Dário. E aconteceu de que os caras tinham inveja de Daniel, queriam o lugar dele, e prepararam uma armadilha. Falaram assim: olha, rei, façamos o seguinte decreto, que não pode ser revogada: qualquer pessoa que orar a qualquer outro Deus, em 30 dias, vai ser morto. Tudo que eles têm que fazer é falar contigo, tu és o rei, ninguém pode falar com mais ninguém, com nenhum Deus, a não ser o Senhor. E o rei gostou da ideia, assinou ali, e não pode ser revogada aquela lei. E Daniel, sabendo disso, orando no seu quarto, naquela época não tinha câmera, mas tinha um infiltrado lá e viu: olha aqui, Daniel orando a Deus, ele não deixou de buscar a Deus. E tinha um X9, vamos entregar Daniel. E o que aconteceu, Daniel? O diabo conseguiu uma autorização para lançar Daniel aonde? Na cova do leão. Deus livrou Daniel de ir para a cova dos leões? Não. Ele
recebeu autorização, Daniel foi para a cova dos leões. Quando ele caiu na cova dos leões, os leões viraram um gatinho lá. Os leões tiveram que jejuar. Imagina, quem aqui gostaria de ter a experiência, né? Ficar uma hora aqui com a onça, com o leão, é gostoso, né? Ela assim, salivando para você. Mas tinha uma autorização maior ali, onde Deus falou, mostrou para o leão, e o anjo com a espada ali, ó. Fica pianinho aí, leãozinho. Porque o meu servo Daniel, que está aqui, Daniel 6:20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, o rei, né? Com uma voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, viva para sempre. 22. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois foi considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Amém? O que aconteceu com Daniel? Aos olhos de Deus, foi considerado um homem inocente, porque ele já orava, já buscava Deus. Então, quando chegou a sentença contra Daniel, ele foi para a cova, mas uma sentença maior vinda do céu. Deus enviou o seu anjo, com aqui, ó, assinado por Deus. Leão, você não tem autoridade sobre Daniel. Mas pastor, pode ser que os leões estavam com dor de barriga, não estavam querendo comer. Quem disse? Quando Daniel foi tirado da cova, aquelas pessoas que o acusaram, né? Agora eles foram lançados na cova. Diz que no ar, quando jogaram, diz que no ar o leão já abocanhou no ar, eles esmagou os ossos e foram eles para o buraco e até a família deles e filhos deles. Deus, ele faz justiça. Agora fala para o teu irmão aí, se prepara para esta semana. Será que você foi considerado culpado ou inocente? Então, aos olhos de Deus, Daniel foi considerado inocente, porque ele não fez nada contra Deus e nem contra o rei. Não pecou contra o rei. Então, se você fizer tudo certinho, vai vir autorizações contra você, mas não vai surtir efeito, porque você está debaixo de uma lei maior. Amém? E os leões ali, né, fecharam nossas bocas. E o leão é uma imagem também figurativa. O que o leão te lembra? 1 Pedro 5:8, Pedro fala bem assim. Pedro, aquele que o Senhor falou assim: olha Pedro, eu roguei a Deus por você, porque o diabo conseguiu autorização. Então Pedro, ele tinha uma noção de como funcionava o mundo espiritual. E Pedro, ele falou bem assim, 1 Pedro 5:8-9: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso acusador, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorá-los. Resistir-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Amém? Os amigos de Daniel, quem já viu a história de Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, são os 3 jovens amigos de Daniel, que tinham uma vida de oração, de adoração a Deus, e pintou um dia lá, onde Nabucodonosor ordenou, fez uma imagem de 30 metros de altura, que simbolizava ele ali. Ele falou: quem não se curvar diante da minha imagem, da minha pessoa, vai ser lançado no fogo, a fornalha. E eles falaram: não, eu não vou me prostrar, eu só prostro diante do meu Deus. Então mandaram deixar o fogo aquecido mais 7 vezes. Quem acendeu o fogo lá ainda morreu queimado. E mandaram amarrar esses Ananias, Misael e Azarias. Eles foram lançados na fornalha de fogo. O diabo conseguiu uma autorização para lançar eles na fornalha de fogo. O que aconteceu quando caiu na fornalha? Nada. O que amarraram eles queimou, mas neles nem cheiro, nem chamusco de fogo. E lá eram 3 pessoas, mas tinha uma 4ª pessoa lá, semelhante ao filho dos deuses, segundo o testemunho de Nabucodonosor. Quem que era? Jesus. Jesus estava lá, só dando risada com ele, caminhando no fogo. Você viu, ó? A autorização foi anulada. Eles foram lançados no fogo.
mas o fogo perdia a sua força, porque eles estavam debaixo de uma autorização maior. Amém? Deus não livrou eles de ir para a fornalha, mas na fornalha, a autorização de Deus era maior, porque eles tinham uma vida, foram considerados inocentes aos olhos de Deus. Amém? E para a gente encerrar, vamos ver aqui um outro. Gente, isso acontece de dia a dia, a segundo, noite a noite, e é assim desde o começo da humanidade. A gente vai ver agora uma história, talvez você conheça a história de Sodoma e Gomorra. Abra lá Gênesis 18. Gênesis 18. Versículo 16 a 26. Isso que estamos falando aqui acontece desde o começo da humanidade. Gênesis 18, 16 a 26. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Dá uma pausa aqui. Você lembra que Abraão, o patriarca de Israel, não tinha ainda seus filhos, e Deus prometeu para ele um filho que viria da mulher dele com 100 anos de idade. E o próprio Deus foi visitar Abraão, foi em forma ali disfarçada, ele, né, junto com mais 2 ali, foram disfarçados a visitar Abraão. Então Abraão, quando ele viu de longe, quem que vai caminhar para aquelas bandas lá? Ele já apresentou sacrifício, já mandou preparar um bolo, um pão, uma melhor carne. E aqueles homens, Deus comeu ali com eles, Deus estava disfarçado. E eles iam pessoalmente investigar se as acusações que chegaram até eles eram verídicas. Vamos lá então, 17. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. 19. Porquanto eu, o Senhor, o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes, acerca de se conservarem aonde? No caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Aí 20. Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é por demais grave. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até minha presença. Se assim não é, verdadeiramente sabê-lo. Ei. Então os homens partiram dali e dirigiram para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão, e Abraão chegou um pouco mais perto do Senhor e perguntou: destruirás o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Amém? Deus falou assim: sabe que eu vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer? Senhor, eu escutei umas acusações graves contra Sodoma e Gomorra. Se você ouvir a história, que era uma anarquia, Sodoma e Gomorra, orgia, escândalo. Gente, era o pior que o carnaval. E Deus recebeu essas acusações lá em cima e falou: não, é muita coisa, e eu preciso ver se é verdade. E Deus desceu ali disfarçado, visitou a cidade, ele viu mesmo, vixe, é tudo verdade. E a palavra de Deus fala que eu sou o Senhor, eu não mudo. Deus não muda. Deus está disfarçado agora no Rio de Janeiro, em São Paulo. E Abraão falou: será que o Senhor, juiz de toda a terra, vai destruir o justo com o ímpio? Quem viu que nos terremotos, que mais de 300 horas, pessoas foram encontradas com vida? Uma criança lá que disse que alguém vestido de branco ia dar alimento, dar ali água e alimento. Gente, tem pessoas que não morreram no terremoto, estão lá, estão vivas agora, passou aí 12 dias, quase aí, uma semana. Estão vivas, passaram pelo terremoto, mas estão lá. Deus não permitiu que eles morressem. Então Deus falou assim: se eu encontrar na cidade 50 justos,
eu vou, por amor aos 50, eu vou poupar a cidade inteira. Aí Abraão, conhecendo Sodoma, mas se dos 50 falta 5. Daí Deus, vou poupar os 45, né? Vou poupar todo mundo ali, enfim. Até chegar a 10, mas não tinha 10 justos na cidade. E vocês viram que as cidades de Sodoma foram destruídas. Foram totalmente destruídas. E a mulher de Ló virou o quê? Uma estátua de sal. Ou seja, chega diante de Deus a cada segundo acusações contra a tua vida, contra a tua casa. E Deus ele vai verificando se é verdade ou não. E às vezes a autorização o diabo consegue para poder atingir você. E não preciso abrir, estamos encerrando. Em João 19, 9 a 11, diz que quando Jesus estava lá para ser interrogado por Pilatos ali, antes de ser crucificado, Pilatos falou para Jesus, de onde tu vens? Jesus ficou quietinho, não deu resposta. Então Pilatos o advertiu, tu te negas a responder-me? Não sabes que eu, Pilatos, tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Aí Jesus lhe afirmou, não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Amém? Toda a autorização vem de cima. Se acontecer uma tragédia, veio de cima a autorização. Se acontecer uma bênção, veio de cima uma autorização. Nada acontece por acaso, porque Deus está no controle, mas Ele é o juiz de toda a terra. E nós temos um acusador que nos acusa de dia e de noite. Ele só vai ser abatido lá em Apocalipse. A Bíblia fala que ele nos acusava de dia e de noite. Ele fica te acusando por causa de uma besteirinha que você faz. Ele consegue uma autorização, tá? Como se prevenir então? Quem aqui quer anular uma sentença contra a sua vida? Amém? Pastor, tem jeito de anular a sentença? Tem, está na Bíblia. Meios de prevenção e anulação de sentença. Vamos abrir lá em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 4. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Uma das maneiras de você anular a sentença, por meio de sacrifício. Você via que Jó, ele tinha ali esse conhecimento, fazia sacrifícios em cada um dos seus filhos, e Deus mantinha uma cerca de proteção contra a vida dele. Mas Jó tinha uma legalidade. Qual que era a legalidade de Jó? O medo. Fala para o irmão de novo aí, não temas. Não tenha medo. E sacrifica. Você viu que desde o começo, quando Abel e Caim queriam atrair a bênção de Deus, eles trouxeram para Deus sacrifícios a Deus. E sacrifícios a Deus são o quê? Dízimo, oferta. E a primeira coisa que o diabo fala para você, fala, não leva dinheiro, porque eu quero continuar tendo controle na sua vida. É uma maneira milenar de você conseguir as bênçãos de Deus por meio do seu sacrifício. E tem vários tipos de sacrifício, a gente vai ver aqui. Dízimo e oferta é uma delas. Pessoas que falam, pastor, tive um prejuízo da minha família, pastor. Roubaram a minha família. Aí você vai ver como é que a vida da pessoa... pastor, eu não sou fiel a Deus. Aí vem o diabo com uma autorização, fala assim, eu tenho autoridade sobre ele, sobre ela, posso entrar lá, vou causar um prejuízo maior. Tinha uma família que Deus falou para eles, família doente, família com problema psicológico, psiquiátrico, e gastava muito com remédio, e Deus falou para aquela família, sacrifiquem, comecem a trazer na minha casa e vou curar vocês. E eles começaram a trazer na casa do Senhor e começou a diminuir os medicamentos, e a pessoa começou a ficar curada. A pessoa que tinha uma crise de ansiedade, que ficava assim, ela parada, ficava assim, o normal dela. Começou a sacrificar a Deus, Deus trouxe cura, trouxe a bênção do Senhor. Aí o que a pessoa fez? Minha família está curada já, não preciso mais sacrificar a Deus. Deixou de sacrificar a Deus, a pessoa ficou pior, o estado dela.
ficou muito pior. Porque parou de sacrificar. É um meio de você receber as bênçãos do Senhor. Tá? Outra maneira também de você receber a bênção do Senhor e ter a sua sentença anulada. Deus falou para Abraão, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu para Abraão e falou: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus falou para Abraão: como eu posso anular sentenças? Como eu posso andar na presença de Deus? Como é que eu posso andar na presença de Deus hoje? Dê um exemplo aí. Ficando em casa assistindo série domingo à noite? Vindo na igreja? O que mais? Orando, jejuando. Vamos começar o jejum aí de 40 dias, dia 5 de março, vou falar depois. Estando com pessoas do caminho certo. Quando você anda com pessoas do bem, quando você sacrifica, quando você anda na presença de Deus, o diabo vai tentar autorizações contra a tua vida. Aí Deus falou assim: não, pode anular essa sentença, não vai ter nenhum prejuízo, porque estou com o meu servo e com a minha serva. E assim é no mundo espiritual. Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 5, 21 a 23. Olha só o que Deus fala. Provérbios 5, 21 ao 23. Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele examina atentamente todos os seus passos. Olha para o teu irmão, fala assim para ele: ó o Senhor, ó. A palavra fala que até os teus fios de cabelo estão todos contados. O Senhor está de olho em você. Palavra do Senhor. Todos os caminhos do homem, né? 22. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. O que é isso? Quando a pessoa ela faz um pecado contra Deus, vem o diabo lá e dá uma amarrada dentro dela. Jesus fala que o valente amarra a pessoa, e a pessoa fica amarrada aqui dentro, porque você acha que você é assim. Você tem um espírito, que tem uma alma, mas habita no corpo. E quando a pessoa morre, a gente vai no velório, a gente chora, mas o espírito não está mais ali, porque ali é apenas o corpo. Então o que acontece? O Senhor está de olho nos nossos caminhos, para poder investigar o que pode acontecer. E acontece, dentro de você tem um espírito humano. Sabe aquela pessoa que não vai para frente, faz um curso, não termina, entra no emprego, não dura um mês. Por quê? Está amarrada. Está amarrada, travada. E quem está fazendo a escola do Espírito Santo, tem sido destravado, né? A palavra fala como nós desembaraçar, para que tenha uma vida em abundância. Aí versículo 23. Com toda a certeza, ele morrerá por falta de controle. Andará inseguro e cambaleando por conta de sua insensatez. Amém? E último versículo. Hebreus 13, do 15 ao 16. Lábios que louvam o Senhor e praticam do bem ao próximo. Hebreus 13, versículo 15. Último texto para a gente encerrar. Hebreus 13, do 15 ao 16. Sendo assim, por intermédio dele, Jesus, né, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Novo Testamento, sacrifícios, tem muitos sacrifícios. Através do seu dízimo, da sua oferta, através do seu louvor a Deus, e através de você fazer o bem ao próximo. Se está fazendo o bem ao próximo, é um sacrifício a Deus, é um sacrifício. E quando você sacrifica para Deus, por várias maneiras, vem a bênção de Deus sobre você, e a sentença e a autorização que o diabo tem contra você é anulada, em nome de Jesus. E você não vai ter mais prejuízo. Amém? Então, amados, como vem tanta luta na minha vida? E como o diabo consegue autorização em tão pouco tempo?
para explicar para vocês. Quem conheceu aqui Albert Einstein? Conheceu aquele... Albert Einstein foi um famoso físico judeu. Descobriu ali, fez a teoria da relatividade, né? Que tudo é relativo. E o tempo, ele falou que o tempo é relativo. E Deus mostrou isso na Bíblia há muito tempo atrás. Uma dica, quem gosta de assistir filmes aí de coisas espaciais, tem um filme Interestelar. Tem um filme que, esse filme, eles estão procurando um planeta para abrigar os humanos. Eles procuram, entram lá no buraco de minhoca, que é um lugar de espaço. E de repente vão por um planeta, onde aquele planeta está em outro lado do universo, da galáxia ali. E 1 hora naquele planeta equivale, se não me engano, a 7 anos terrestres. Porque o tempo é relativo. Então, Jesus falou isso para Pedro. Como assim, pastor? O Senhor falou para Pedro que, amados, não se esqueçam, 2 Pedro 3,8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Você pode avisar o pessoal lá para descer já? O que quer dizer isso? Nós estamos aqui cerca de 1 hora já. 1 hora aqui ministrando a Deus. Foi bênção de Deus no começo da oração. Se um dia para nós é como se fosse 1000 anos para Deus, aí você tem que fazer a regra de 3. Resumindo para vocês, estamos aqui 1 hora. Em 1 hora já passou-se no céu 41 anos. Daqui a meia hora vai se passar no céu 20 anos. Em 20 anos você faz muita coisa, não faz? Em 40 então. Quer dizer, amados, que em 1 hora o diabo voltou tantas vezes, que quando vem as pancadas, veio como aconteceu com Jó. Tudo no mesmo instante, perdeu bens, ovelha, tudo. Porque o tempo é relativo. A eternidade é diferente ao relógio de Deus. Então já passou 1 hora aqui no culto, mas passou 41 anos já lá na região celestial. Em 41 anos, o adversário subiu para te acusar muitas e muitas vezes. O Espírito Santo manda uma mensagem aqui. Abra comigo. Esse agora é o último texto mesmo, mas para vocês verificarem aqui, ó. Tremendo Espírito Santo. Lá em Apocalipse também. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Apocalipse 12, versículo 12. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, eis que agora chegou a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso quem? O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. 11. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por intermédio da palavra do testemunho do que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Aí 12. Sendo assim, celebrai os céus, e vós que nele habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está totalmente encolerizado, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Ou seja, vai chegar o tempo onde o acusador nosso aqui, ele vai ser destituído daquela região e vai ficar aqui na terra, no tempo onde vir o anticristo. Quando Jesus tirar a igreja da terra, não vai ficar um cristão aqui, mas o diabo vai descer, vai perder o seu lugar de acusação lá em cima. E aqui a palavra, né? Eis que o acusador de nossos irmãos, né, foi tirado do seu lugar. Ele que nos acusava dia e noite perante o Senhor, o juiz de toda a terra. Amém? Então, mas guarda essa palavra. Qualquer coisa que vier a acontecer na tua vida, você vai saber, foi uma autorização. Aí você vai se investigar, mas por que essa autorização? Com qual legalidade? Será que eu tive medo? Será que eu não fui uma pessoa honesta? Será que eu não fui uma pessoa íntegra? Agora, se aconteceu uma autorização contra você,
e você está fazendo tudo certinho, buscando a Deus, estando com pessoas do bem, ficando firme com Jesus, vai vir a autorização, mas nada vai acontecer com você. Amém? Porque a palavra fala que o maligno não vai te atingir, porque tem uma cerca de proteção nas nossas vidas. Amém? Vamos ter um momento de oração. E essa palavra o Espírito Santo já anunciou para nós na quinta-feira. Foi na quinta-feira, antes do terremoto. Ele falou que o diabo conseguiu uma série de autorizações contra o povo de Deus. Eu não sei que autorização que ele conseguiu contra a tua vida essa semana, mas hoje você pode tomar uma decisão. Ó Senhor, eu quero ser encontrado inocente à sua vista, Senhor. Eu não quero mais ter prejuízo, meu Deus. Eu não sei que o acusador está me acusando aí, mas eu peço teu sangue, Jesus, na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Se eu gritei com a minha esposa, se eu briguei com meus filhos, se eu briguei com meus pais, me perdoa, Jesus. Eu não quero que o diabo tenha uma legalidade na minha vida. Eu não quero que o diabo tenha uma autorização para tirar a minha paz, para tirar a minha vida, para tirar a minha alegria. Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos aqui na Tua casa, Senhor. Sabemos, Pai Santo, que nós temos muitas lutas, mas muitas vezes nós não pensamos que são autorizações enviadas contra as nossas vidas, Pai. E muitas vezes é uma legalidade, é um medo, é a falta do primeiro amor, é o momento em que nós ficamos longe do Senhor, meu Deus. Nós não queremos sofrer prejuízo, meu Deus. Pedimos a Ti, meu Deus, a sua misericórdia em nossas vidas, Jesus. Que haja poder contra as sentenças, Pai. Seja anulada essa sentença contra nossas vidas, Pai. Sentenças que veio para matar alguém na família, para trazer prejuízo no trabalho. Meu Deus, queremos sacrificar ao Senhor também, meu Deus, com sacrifício de louvor, com os lábios, Pai, com jejum, com oração, meu Deus. Porque já passou 1 hora aqui, meu Deus, 1h30, meu Deus. Já passaram 60 anos no mundo espiritual aí, meu Deus. Não sei quantas vezes o inimigo já nos acusou, Pai. Nós estamos aqui pedindo a misericórdia do Senhor em nossas vidas, Pai. Nos ajude a ser pessoas, Pai, que busquem a Tua face, que invoquem o Teu nome, meu Deus. Queremos, Pai, buscar a Tua presença e que o Senhor nos ajude, Pai Santo. Assim como há poder na intercessão, quando nós estamos aqui orando nas madrugadas, os pastores orando, Pai, clamando. Assim como Jesus rogou por Pedro, o Senhor disse: eu roguei ao Pai por ti e seus irmãos, porém quando te converteres, fortalece seus irmãos. Ele tinha uma legalidade, ele era convertido, Pai. Queremos pessoas convertidas, Pai. Ou pertencemos a Deus, ou pertencemos ao diabo, meu Deus. E queremos pessoas, Pai, que realmente busquem a Jesus, e que toda autorização contra as nossas vidas seja anulada. Porque Jó foi uma das pessoas, Pai, que mais sofreram na terra, meu Deus. E o medo que ele tinha é o que o Senhor diz 366 vezes: não temam, o Senhor nos ajudará. Não temam, não temam. Nós pedimos e te agradecemos o Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém.